E aí se manifestará em plenitude a iniquidade que está presente abundantemente entre nós, mas que será absolutamente encarnada numa figura, que vai encarná-la não necessariamente com ações de explícita maldade, mas, sobretudo, com ações de engano, de poder, de milagres, de prodígios, de mentiras. Como Paulo diz, ora, o aparecimento, a revelação desse iníquo, desse ser diabo, encarnação de todo o ódio, de toda a perversidade humana, ele que será o suprassumo de todas as maldades que já apareceram sobre a terra, que terão nele sua síntese de Satanás, ele vai se manifestar com a eficácia de Satanás. Essa é uma palavra muito forte. A eficácia desse que é o opositor de todo bem, de todo amor, de toda graça, de toda compaixão, de toda misericórdia, de toda solidariedade, de todo e qualquer espírito de socorro, de mutualidade. Ele vai destruir isso tudo do mundo que restou, exceto no coração de uns poucos, nos quais o amor vai ser mantido, como aquela chama das virgens nécias, que não se apagará no coração de uns poucos. A maioria vai abraçar a escuridão e se manifestará o iníquo, segundo a eficácia, segundo a inteligência, segundo o poder operativo de Satanás, com todo o dunamis, com todo o poder, com toda a capacidade chocante, impressionante de poderes divinos, assim interpretados, na realidade, poderes sobrenaturais, incomparáveis, ou poderes técnicos, ou poderes tecnológicos, ou poderes de inteligência, ou poderes de ciência, ou poderes de conhecimento, ou poderes de revelação de mistérios que ninguém podia imaginar que se saberia. O fato é que ele chega com a eficácia de Satanás, segundo o seu poder, que não são poderes de chifre, nem de capirotice, mas de anjos de luz. Anjo de luz, de ministro de justiça. Chega carregado de ideologia e de poder assombroso para viabilizar, por isso a palavra é eficácia, não é eficiência, é a eficácia, é a eficiência em prática, em realização, em praticidade, em operatividade, é operante, é poder operante, realizador, são sinais de realização, prodígios incontestáveis, tudo isso da mentira, do engano. Todo mundo vai jurar que está diante de algo extraordinário, excepcional, que precisa ser obedecido, é um ungido do Senhor. Os crentes vão logo chamá-lo de o ungido, porque ele vai se manifestar, preste atenção, não com coisas extraordinariamente esquisitas, mas com coisas que os cristãos chamarão de poder de Deus, sinais e prodígios, só que não são da verdade, nem do amor, nem do evangelho, são da mentira. E o que mais vai abrir o coração dos cristãos é que eles não podem ver poder, sinais e prodígios, que eles pensam sempre
que toda sobrenaturalidade é divina. Eles não conseguem ver que você pode usar o nome de Jesus, os clichês de Jesus, praticar profecias, expulsar demônios, fazer tudo que Jesus disse em Mateus 7, que alguém pode fazer em seu nome, sem ser dele, acerca de quem Jesus dirá: eu nunca te conheci. Você é filho da iniquidade, pratica a iniquidade, sai daqui. E esse aqui é mais aperfeiçoado ainda, porque ele trabalha com a eficácia do anjo de luz, que é Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, do engano, da dissimulação. Vai ter gente jurando que é, mas não é. E são amigos dos prazeres, são amigos do hedonismo, daquilo que seja luxúria, do que eles possam fazer como autoindulgência, como autossatisfação física, carnal, psicológica, de autoglorificação do seu próprio desejo, da sua própria vontade, mesmo que para isso eles tenham que trair, que adulterar, que enganar, que passar por cima dos outros. Eles são amigos, é daquilo que lhes dá tesão, prazer e luxúria. São amigos dos prazeres, mas não são amigos de Deus. Eles não têm amizade com nenhum mandamento de Deus, com nenhuma palavra de Deus, com nenhum amor de Deus. Embora, Paulo diga, eles tenham forma de piedade. Quem olha para eles pensa que são gente de Deus. Quem não os conhece só ouve os seus aleluias, os seus glórias a Deus, os seus amém, os seus Deus é bom sempre. Ficam até pensando que são pessoas que têm alguma coisa do caráter de Cristo nelas. Mas é só jargão, é só chavão, é só imitação. Eles aprenderam aqueles cacuetes da religião, os cacuetes da falsa expressão de piedade. É isso que eles mostram a todos, essas falsas expressões de piedade. Mas no coração o que há é tudo quanto antes já foi aqui, por Paulo descrito e por mim repetido. Eles têm cara de piedade, são hipócritas, carregam aquela máscara da piedadezinha. Eles adoram ver-se, dissimulam-se a ponto de enganar os que não têm discernimento, os que não têm entendimento, os que não têm compreensão, os que não discerniram ainda, não o juízo perverso que julga os homens para designar inferno a eles, mas o juízo do discernimento, não da malícia, mas o juízo da sabedoria, que enxerga e diz: não, esse não é o lugar para eu estar, que é o tipo de juízo, de prudência, descrito no Salmo 1, quando diz que feliz, que bem-aventurado é o ser humano que não anda no conselho dos perversos, dos ímpios, que não se assenta na roda dos que escarnecem, dos que ficam ali, e é tudo crente, escarnecendo, falando mal, blasfemando, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho de pecadores para ficar de papo sobre a maldade, sobre as pautas da maldade, não anda no conselho, não se detém para as pautas do pecado, não se assenta nas rodas do escárnio. Antes o seu prazer está em Deus. Aqui é tudo o contrário, é o oposto que se instala no coração. Por isso é que Paulo diz a Timóteo: esses caras são os seres mais contaminadores. E eles dizem que aqueles que contaminam são os que têm religião diferente, crenças diferentes,
vão a cultos diferentes, têm deuses diferentes. Esses são os que irradiam radioatividade do inferno, contaminação de demônios, é o que eles dizem. Mas, na realidade, os verdadeiros demônios são esses, que têm forma de piedade, jeitão de piedade, jargão de piedade, que têm a dissimulação da piedade, mas que negam o poder de Deus nas suas vidas. Deus não tem nenhum poder nas vidas deles. Eles gritam que Deus é poderoso só como jargão de guerra, para impressionar o povo incauto que não sabe de nada. Então eles gritam, aleluia, Deus é poderoso, glória a Deus. Mas na vida deles, a mulher deles sabe que o poder de Deus não habita neles. Que o que os habita é a falta de domínio próprio, é a crueldade, são inimigos do bem, são desafeiçoados, são implacáveis, são caluniadores, são cruéis, são jactanciosos, são arrogantes, falam contra a vida e a alma dos outros, são ingratos, não se lembram de quem os ajudou a chegar até aqui, nem mencionam o nome deles com gratidão, são irreverentes, são traidores, são atrevidos, são cheios de si, são amigos dos prazeres, mas não são amigos de Deus. Eles têm carinha de piedade, mas o poder de Deus que transforma a vida, que gera uma nova criatura, que faz nascer de novo, que muda o caráter, e que nos faz produzir o fruto do Espírito Santo, a saber, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas essas contra as quais não existe recriminação em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque quem vive isso agrada a Deus em tudo que faz e em tudo que vive. Eles, no entanto, não têm esse poder de Deus, porque só esse poder de Deus nos faz viver esse tipo de vida boa, santa, justa, limpa, impregnada do fruto do Espírito Santo na casa da gente, no casamento da gente, com os filhos da gente, com os parentes da gente, com os amigos da gente, com os inimigos da gente no mundo. Só quando o poder de Deus, quando o dunamis do Espírito Santo iniciou um trabalho de desenvolvimento da nossa salvação, da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa maturação espiritual com temor e tremor, só quando isso está em nós como obra da habitação do Espírito de Cristo na gente, é que esse milagre acontece. Sem a presença desse Espírito, só tem fachada, só tem jargão, só tem máscara, só tem enganação. Mas Paulo diz, ninguém vos engane, porque o Senhor não vai voltar e esse tempo do fim não vai se concluir antes que venha a apostasia da igreja. Quando a igreja vai se tornar um ente irreconhecível. Ela vai usar o nome de Deus, vai usar o nome de Jesus, vai usar chavões e jargões que se identificam com a mensagem do Evangelho, mas eles não vão ter nenhum conteúdo da palavra. Não vão ter o amor segundo o Evangelho, nem a pureza da fé segundo o Evangelho, nem o compromisso com a justiça e com a verdade, com a compaixão, com a bondade, com a misericórdia, com a longanimidade, com o domínio próprio, com a mansidão. Não, tudo isso eles vão chamar de tolice, de coisa de idiota, de bobo. Eles vão querer mesmo fazer o que quer que digam que eles devam fazer para acelerar essa volta do Senhor, mesmo que seja praticando coisas totalmente contrárias ao Evangelho, maquiadas, envernizadas com o nome de Jesus, mas sem nenhum Evangelho
no seu conteúdo. Meu Deus, até quando eu vou repetir isso e até quando você não vai entender? O Senhor não vai voltar antes que a igreja fique como a igreja está ficando. E, num certo sentido, já ficou. E, em alguns sentidos, levando em consideração o adiantado da hora, a evolução da história, como a gente hoje vive numa democracia, com instituições de pesos e contrapesos, balanços e tentativas de equilíbrio para que não surjam ditaduras, nem ditadores, nem déspotas, nem dominadores. Essas instituições todas, bem como a própria Constituição, foram elaboradas para evitarem o surgimento de entes despóticos entre nós. No entanto, vocês vejam como, apesar do que a gente tem, que nos dá um equilíbrio institucional enorme para não deixarmos os absurdos proliferarem, é a própria igreja que hoje em dia se associa ao absurdo, promove, promulga, divulga. Como nos Estados Unidos, a igreja é uma das maiores apoiadoras do lobby de armas. Tem mais armas do que cidadãos nos Estados Unidos. E armas de grosso calibre, que só deveriam estar nas mãos das Forças Armadas. Qualquer adolescente pode ir ali, depois de 18 anos, e comprar uma R-15 e fazer uma chacina. E são os crentes apoiando isso, em nome de uma liberdade constitucional de uso de armas, onde até as crianças vão sendo armadas, nas casas dos crentes, que estão lotadas de armas. E aqui no Brasil está ficando a mesma coisa. Não somente disso, mas a violência, a quantidade de gente que prega ódio, que prega violência, que prega o arrepio, que prega o abuso do próximo em nome de Deus, que se sentem com superioridade por serem crentes sobre os demais cidadãos da sociedade e que acham que receberam de Deus a unção do domínio, do controle, da opressão, da determinação, como se fossem verdadeiros ayatolás iranianos determinando a vida das pessoas em sociedade, suprimindo os direitos, querendo, de fato, acachapar minorias e gente que sabe menos, pode menos, tem menos. Enfim, e a gente olha para dentro desse ambiente que diz ser de Jesus e o que a gente enxerga é uma coisa horrorosa. Nem fora, frequentemente, a gente encontra tanto barbarismo, tanto horror, tanta raiva, tanto ódio, tanta hostilidade, tanta intolerância, tanta mania de que está sendo oprimido e por isso oprime o outro com uma força enorme, com uma desigualdade brutal. E ninguém diz nada. E quem levanta a voz contra é chamado de herege, de apóstata. As coisas estão tão perversas que quando você ensina a verdade pura e simples do Evangelho, você é o apóstata, você é o herege. Porque nós estamos chegando nas proximidades da revelação do que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que é aquele cara que toma o lugar de Deus. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Deus de verdade. Deus de verdade. Não é contra qualquer coisa que seja chamada de divindade, não. É contra o Deus da verdade que ele se levanta, que ele se opõe,
não é contra as divindades da terra ou do mundo, são até capazes da bruxaria, da feitiçaria, de toda sorte de desvios da consciência, mas em relação ao ensino, à pregação do Deus da verdade. Eles mesmos se levantam, se tornaram homens e mulheres que precedem o ser humano da absolutização da iniquidade, que ainda não chegou, mas virá, que é o filho da perdição, e que vai se levantar e fazer oposição ao Evangelho e a tudo quanto seja mensagem genuína de Deus, palavra de Deus, vivência de Deus, ou objeto de culto, qualquer que seja a natureza do que se chame de culto a Deus, culto genuíno a Deus, palavra do Evangelho de Deus, serviço de louvor a Deus, alegria de adoração a Deus, se oporá a tudo quanto seja sincero, puro, simples, a ponto de se assentar e criar para si mesmo algo que ele vai chamar de santuário de Deus, que a gente já vê acontecendo há muito tempo. Pessoas em nome de Deus sentados em tronos supostamente divinos, em cátedras divinas, com autoridades divinas, com poderes supostamente dados por Deus, que são forças abusivas do próximo. E eles vivem como se eles fossem deuses, vistos como deuses, apresentados como deuses, explorando o povo como deuses, e o povo se deixando explorar por eles, por esses seres humanos de mentira e de iniquidade. Paulo diz: a volta do Senhor não vai acontecer antes que a igreja se transforme nessa coisa mais nojenta, disforme, irreconhecível da face da terra. Quando a coisa mais difícil vai ser encontrar gente limpa, gente pura, gente santa, gente sincera, gente que não está querendo usar, nem explorar, nem abusar, nem se servir, nem se colocar no lugar de Deus, nem na cátedra de Deus, nem se passar por Deus, nem ser reverenciado como se fosse Deus, nem ser ouvido como se fosse Deus falando. Vai chegar essa hora. E assim como hoje, o que já chegou, já nos demonstrou que as pessoas são capazes de se entregarem a qualquer coisa. Quanto mais esse tempo radical se aproxime, mais a gente verá que as pessoas realmente se entregam a qualquer coisa. Elas não entendem nada. Se tiver o nome de Jesus e o nome de Deus, elas estão fazendo feitiçaria para o diabo, como se estivessem servindo a Deus, porque não compreendem nada.